A dureza é uma propriedade mecânica cujo conceito se segue à resistência que um material, quando pressionado por um outro ou por marcadores padronizados, apresenta ao risco ou à formação de uma marca permanente. Os métodos de ensaios mais aplicados em engenharia utilizam-se penetradores com formato padronizado e que são pressionados na superfície do material sob condições específicas de pré-carga e ou carga, causando inicialmente deformação elástica e em seguida deformação plástica. A área da marca superficial formada ou a profundidade são medidas e correlacionadas a um valor numérico que representa a dureza do material. Essa correlação é baseada na tensão que o penetrador necessita para vencer a resistência da superfície do material. A dureza de um material depende diretamente das forças de ligação entre átomos, íons ou moléculas, também do escorregamento de planos atômicos, assim como da resistência mecânica. Nos sólidos moleculares, como os plásticos, as forças atuantes entre as moléculas, que são as forças de Van der Waals, são baixas e eles são relativamente macios. Os sólidos metálicos e iônicos, devido à natureza mais intensa das forças de ligação, são mais duros, enquanto os sólidos de ligação covalente são os materiais conhecidos de maior dureza. A dureza dos metais pode também ser aumentada por tratamentos especiais, como adição de soluto, trabalho a frio, refino de grão, endurecimento por precipitação, tratamentos térmicos ou termoquímicos específicos. A dureza por risco é pouco utilizada nos materiais metálicos, encontrando uma maior aplicação no campo da mineralogia. Vários minerais podem ser relacionados a outros materiais na sua capacidade de riscar uns aos outros. A dureza Mohs é a mais conhecida e consiste em uma escala de 10 minerais padrões organizados de tal forma que o mais duro, que é o diamante, dureza ao risco 10, risca todos os outros. A dureza por rebote é um ensaio dinâmico cuja impressão na superfície do material é causada pela queda livre de um êmbolo com uma ponta padronizada de diamante e peso conhecido. Nos ensaios de dureza dinâmica, o valor da dureza é proporcional à energia de deformação consumida para formar a marca no material ou no corpo de prova, e é representada pela altura alcançada no rebote do êmbolo por meio de um número. Nessas condições, um material dúctil irá consumir mais energia de deformação no corpo de prova e o êmbolo alcançará uma altura menor no retorno, indicando, consequentemente, uma dureza mais baixa. É também conhecida como dureza por escleroscópio, nome do primeiro equipamento fabricado comercialmente para esse método. Na dureza por penetração, um pequeno indentador é forçado contra a superfície do material a ser testado sob condições controladas de carga e taxa de carregamento. A profundidade ou tamanho da indentação é medida e então relacionada a um número de dureza. Quanto mais macio for o material, mais larga ou mais profunda é a indentação e menor será o número de dureza. Esse tipo de ensaio de dureza utiliza-se da profundidade da impressão causada por um penetrador sob a ação de uma carga aplicada em dois estágios, uma pré-carga e uma carga suplementar, como indicador da medida de dureza. Pode ser classificado como dureza comum ou superficial, dependendo da pré-carga e cargas que serão aplicadas. De acordo com a norma, primeiro devemos escolher a escala, de acordo com o penetrador e cargas, aplicar a pré-carga, em seguida aplicar a carga principal por um período específico, fazer a retirada da carga principal e manutenção da pré-carga, logo em seguida realizamos a leitura da medida. Como o método utiliza vários penetradores e cargas, ele é dividido em escalas, dependendo das suas combinações.
A tabela mostra várias escalas existentes para a dureza Rockwell que dependem do penetrador e da carga aplicada, abrangendo praticamente toda a gama de materiais. Algumas escalas são equivalentes entre si, o que permite a comparação entre seus valores para conversões aproximadas, porém, tais informações devem constar do resultado. Para a realização do ensaio, colocamos a peça no durômetro, aproximamos a superfície do corpo de prova do penetrador, submetemos esse corpo de prova a uma pré-carga, aplicamos a carga maior até o ponteiro parar e retiramos a carga maior para fazer a leitura do valor indicado no mostrador. Importante, fazer a leitura na escala apropriada. Na dureza Shaw, o material é submetido a uma pressão aplicada através de uma mola calibrada que atua sobre o indentador. Esse pode ser esférico ou cônico. Um dispositivo de indicação fornece a profundidade de indentação. O valor da dureza é dado pela profundidade da penetração. As escalas A e D são as mais utilizadas e como os materiais respondem de forma diferente às diferentes escalas, não há correlação entre elas. Na figura temos os blocos padrões para a realização do ensaio, os durômetros Shore A e D, respectivamente, lembrando que a diferença entre eles é a parte superior com a massa padrão. Para o A, nós temos a massa padrão de 1 kg e para o D, a massa padrão é de 5 kg. Tá? Uma outra diferença entre eles é com relação ao formato do penetrador. O tipo A possui uma base plana e o tipo D, um formato pontiagudo. O ensaio de dureza Vickers é aplicável a todos os materiais metálicos, com quaisquer durezas, especialmente materiais muito duros ou corpo de prova muito finos, pequenos e irregulares, sendo por isso conhecido como ensaio universal. O penetrador padronizado é uma pirâmide de diamante de base quadrada e com um ângulo de 136 graus entre faces opostas. Esse ângulo foi escolhido em função de sua proximidade com o ângulo formado no ensaio Brinell, entre duas linhas tangentes, as bordas da impressão e que partem do fundo dessa impressão. A forma da impressão depois de retirada da carga é a de um losango regular, cujas diagonais devem ser medidas por um microscópio acoplado à máquina de teste. A média dessas duas medidas utilizada para a determinação da dureza Vickers. Isso pode ser calculado através da seguinte expressão, onde P é a carga, θ o ângulo de 136 graus e D é o comprimento da diagonal da impressão. Como temos duas diagonais, chamamos de D1 e D2. Em algumas situações práticas, ocorre a necessidade de determinar a dureza em pequenas áreas do corpo de prova. A medida do gradiente de dureza que se verifica em superfícies cementadas e a determinação de dureza individual de microconstituintes de uma estrutura são alguns exemplos dessas situações. O ensaio de microdureza produz uma impressão microscópica e se utiliza de penetradores de diamante e cargas menores que 9,8 N, 1 kgf. Os métodos mais utilizados são microdureza Vickers e também microdureza Knupp. Então, colocamos a peça, procuramos um ponto onde não foi ensaiado, ajustamos o equipamento, aplicamos a pré-carga e realizamos a medida com a finalização leitura da escala.
materiais desconhecidos, devemos partir sempre de escalas mais altas, ou seja, trabalhar com um penetrador de diamante, para evitar danos no penetrador, seguido posteriormente de escalas mais baixas, né? Penetrador de esfera. Então, vamos utilizar a escala C. Para isso, vamos configurar o equipamento para 150 kg de carga, utilizar o penetrador de diamante com a conicidade de 120 graus. A leitura irá ser feita na escala de coloração preta e a faixa de utilização é de 20 a 70 Rockwell C. É 43, né? 43. Você começou a ¡Uepa! 1, 2, 3, un pasito para adelante, María. 1, 2, 3, un pasito para atrás. 1, 2, 3, un pasito para adelante, María. 1, 2, 3, un pasito para atrás. Vai pra cá? Isso, aí você pega esse primeiro aí. Mostra aqui na tela. Cone de diamante. 120 graus. Mesmo vidro. Aí muda a carga, né? 150 depois. Olha ali, ó. É 125 ou 150, tem que ser as duas. É, isso. Não, eu acho que o redondinho. Aí a escala de leitura é a preta, certo? Agora agora é 30 e 38, né? Anota. María.